Fala galera, beleza? Aqui é Alexandre Miranda, professor de língua portuguesa. Sejam muito bem-vindos ao canal Grammatics para mais uma aula. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre colocação pronominal. Quais são os tipos de colocação pronominal, tá? Mas o foco hoje vai ser a próclise. Mesóclise e ênclise ficam para o nosso próximo encontro aqui no Grammatics, tá bom? Antes de começar a aula, e como sempre, eu peço para que você se inscreva no canal, peço também para que ative as notificações e deixe o seu like, que para nós é muito importante. Beleza? Vamos lá? Então, tópico de hoje, colocação pronominal. Isso aí cai bastante em avaliações de concursos públicos. Então é importante você saber isso aí bem. Não deixa lacuna nesse tópico aí não da língua portuguesa, tranquilo? Colocação pronominal ocorre de três formas. Pode ser a mesóclise, quando você vai botar o pronome oblíquo no meio do verbo. Próclise, quando você vai botar o pronome oblíquo antes do verbo. E ênclise, quando o pronome oblíquo fica depois do verbo. Então, são esses três tipos aí de colocação pronominal, tá bom? Como é que vai ocorrer a próclise? A próclise, ela vai ocorrer, quando você colocar o pronome antes do verbo. E há alguns critérios para que ela ocorra. E a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles, tá bom? Exemplo de próclise. Não me deixe só. Aí você tem o pronome oblíquo me antes do verbo deixe, tá? Então essa é a próclise. Próclise, pronome antes do verbo, tá bom? Quando ocorre a próclise? Aí nós vamos dar uma olhadinha em alguns critérios que têm que ser observados para que a próclise aconteça. Então, quando ela vai ocorrer? Quando um advérbio que atrai pronome para perto dele esteja presente ali na oração, na frase, tá bom? Palavras de sentido negativo presentes ali também atraem pronome oblíquo para perto delas. Pronomes demonstrativos, relativos e indefinidos. Frases que exprimem desejo e frases exclamativas. Construções com preposição em mais verbos no gerúndio. E orações interrogativas. Tudo isso aí são fatores que favorecem a próclise. Você vai usar a próclise quando isso aí estiver acontecendo, tá bom? Então vamos lá, vamos para o primeiro. Com advérbios. Nunca me trate mal. Aqui se trabalha muito. Você tem aí dois advérbios, tá? Nunca e aqui. E quando você tem advérbios na construção, eles atraem o pronome oblíquo, no caso aí o me e o se, para perto deles. Então, se você tem advérbios na oração, na frase, você vai colocar o pronome oblíquo próximo a eles e antes do verbo, tá bom? Próclise. Agora, eu tenho um advérbio e tenho uma vírgula, e aí o verbo vem depois dessa vírgula, aí você não vai poder utilizar a próclise, tá? Depois de vírgulas, você vai utilizar a ênclise. Significa que você tem que botar o pronome oblíquo depois do verbo. Então, tem advérbio, mas tem vírgula. Você não vai colocar o pronome oblíquo em posição de próclise, ou seja, antes do verbo. Você vai colocá-lo depois do verbo, posição de ênclise, tá bom? Então, grave isso aí. Vamos lá, próximo, com palavras de sentido negativo. Palavras de sentido negativo, exemplo aí, eu não te fiz nada. Jamais te vi no trabalho. Aí você pode pensar, pô, mas não é advérbio também. É advérbio, mas para você gravar, para ficar melhor aí na sua cabeça, grava palavra de sentido negativo. E aí se pintar numa prova, de repente esse estalo aí funciona melhor para você, tá bom? Então, eu não te fiz nada. O não é uma palavra de sentido negativo, atrai pronome oblíquo para perto dele, para antes do verbo. Jamais te vi no trabalho, mesma coisa, tá? O jamais vai atrair o pronome oblíquo para perto dele, para antes do verbo. Posição de próclise, tá bom? Grave isso aí, importante também. Com pronomes relativos, indefinidos e demonstrativos. Exemplo, Rafael, que se diz inteligente, tirou 0 na prova. Aí nós temos o pronome relativo, o que, funcionando como pronome relativo, tá bom? Então, Rafael, que se diz inteligente, tirou 0 na prova. Então, quando eu tenho um pronome relativo, o que, ele vai atrair, ou outro pronome relativo, tá bom? Ele vai atrair o pronome oblíquo para perto dele. E um detalhe, o que pode ser conjunção, pode ser pronome relativo, não importa. Ele vai sempre atrair o pronome oblíquo para perto dele e para a posição de próclise em relação ao verbo, tá bom? Ninguém se propôs a ajudar. Olha o ninguém aí, é um pronome indefinido. Esse pronome indefinido também atrai o
o pronome oblíquo para perto dele, para antes do verbo, posição de próclise, tá bom? Aquilo me fez muito mal, pronome demonstrativo, que também atrai o oblíquo para a posição de próclise, tá bom, gente? Tranquilinho, né? Fácil. Com frases que exprimem desejo e frases exclamativas. Exemplos: como me iludir, frase exclamativa. Aí você vai colocar o pronome oblíquo em posição de próclise. Deus te abençoe. É uma frase que exprime desejo. Deus te abençoe, Deus te guarde. Tudo isso aí, todas essas frases que exprimem desejo, exigem que o pronome seja colocado em posição de próclise. Tranquilo? Então, apareceu frase exclamativa, frase que exprime desejo, você vai colocar o pronome oblíquo em posição de próclise, tá bom? Nas construções com a preposição em mais gerúndio. Exemplo: em se tratando de futebol, sabemos tudo. E aí você repara ali que o pronome ser, o pronome oblíquo ser, está antes do verbo que está no gerúndio. E aí um detalhe, o gerúndio, ele atrai o pronome para o final, geralmente. Mas nessa construção aí, com a preposição em, especificamente, você vai colocar o pronome oblíquo antes do verbo que está no gerúndio, tá bom? Em se tratando. Então, em tratando-se estaria errado. Nas orações interrogativas, apareceu pergunta? Quando se falaram pela última vez? O exemplo que está aí. Você vai colocar o pronome em posição de próclise. Tranquilo? Fácil, né? Então, apareceu pergunta, pronome em posição de próclise. Não esquece isso aí. Fácil, muito tranquilo, tá bom? E é isso, gente. A aula de hoje está terminando por aqui. Eu peço mais uma vez para que vocês se inscrevam no canal, deixem aí o seu like e também ativem as notificações. Lembrando que amanhã tem dica rápida aqui no canal às 17 horas. Quinta-feira às 18 horas sempre temos nossas aulas e às sextas às 17 horas nós temos a dica rápida aqui do Grammatics. Então é isso, gente. Um abraço, tudo de bom para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.